Todas as versões do Harrison Wells Parte 2. Sim, como dito na parte 1, aqui nesse vídeo eu mostrarei os Wells secundários e a complementação da história dos outros após a crise, já que o multiverso é outro e não é nada como o anterior. Antes de ver esse vídeo, veja a primeira parte e aí sim, vamos pro vídeo. Primeira versão, Hell's Wells. Harrison Wells, por algum motivo desconhecido, recebeu o apelido Hells e também não sabemos de qual terra ele era. No final de 2016, Cisco Ramon, Caitlin Snow e Harrison Wells da Terra 2 transmitiram uma equação para todo o multiverso para encontrar outros Harrison Wells que poderiam ser usados no time Flash. Hell's Wells foi inteligente o suficiente para descobrir a equação e apresentou uma entrevista holográfica, mas foi rapidamente rejeitado pelo Harry e nunca mais foi visto. Segunda versão, Harrison Wells da Terra 17. Harrison Wells respondeu o enigma criado por Harry, Cisco e Caitlin. Ele então entrou em contato com a Terra 1, mas mesmo demonstrando ser muito inteligente como a maioria dos seus sósias, ele também não foi aceito. Terceira versão, Harrison Wells francês. Ele é de uma terra francesa desconhecida. Ele foi inteligente o suficiente para descobrir a equação e apresentou uma entrevista holográfica, mas foi rapidamente rejeitado por Harry também, acreditando que não poderiam confiar em mímicos. Quarta versão, Harrison Wolfgang Wells. Dr. Harrison Wolfgang Wells é o Wells da Terra 12. Wolfgang Wells ganhou 4 PhDs, que é um grau de doutorado geralmente concedido em países anglófonos, que representa o mais alto nível de educação acadêmica. Em algum momento de 2017, Harry Wells o convidou para o Conselho de Wells, um grupo coletivo de Wells para debaterem a base de seus intelectos parecidos e únicos para resolverem mistérios. Se alguma coisa estiver difícil, até mesmo pro Harry, quem sabe um Wells de outro universo tem a resposta facilmente na pontinha da língua, independente da sua personalidade. Wolfgang Wells, junto aos outros membros do conselho que já irei falar, conseguiram descobrir a identidade do inimigo atual daquela época, Clifford DeVoe. Depois que Harry Wells começou a perder a sua inteligência, ele e o Cisco contataram o Wolfgang Wells e pediram sua ajuda para restaurar a inteligência de Harry. No entanto, Wolfgang se recusou em ajudá-los, alegando pelo próprio bem do Harry que, como ele não era mais esperto, ele não podia mais ser associado ao conselho. Em 2018, o time Flash pediu a ajuda do Wolfgang Wells para descobrir a identidade do Cicada. Ele disse que estava muito ocupado para ajudá-los, mas sugeriu que contratassem o detetive Harrison Sherlock Wells. Diferente de seus sósias, Wolfgang Wells não se importa com o que acontece no multiverso ou com a vida em si, considerando algo como sem sentido que eventualmente irá acabar. Ele também não demonstra nenhuma simpatia ou interesse em ajudar pessoas que não são inteligentes quanto ele. Apesar disso, ele respeita profundamente as pessoas que admira e, quando ele quiser, ele é gentil. Quinta versão, H. Lotário Wells. H. Lotário Wells é o Wells da Terra 47, um membro do Conselho de Wells e do Conselho de Harrisons. Diferente do Conselho de Wells, que desenvolveu o hábito de expulsar membros que não alcançavam um padrão de inteligência, Cisco Ramon decidiu montar um segundo conselho com os Wells expulsos. Ele apresentou o grupo a Harry, que também havia sido expulso do Conselho de Wells, que então apelidou o grupo como um conselho de rejeitados. Inicialmente, Harry se recusou em cooperar com os outros integrantes, mas ele se abriu com seus membros e contou o que estava acontecendo com a sua inteligência. Todos se emocionaram com a sua história e prometeram ajudá-lo a recuperar a sua inteligência. Se fosse o Harry de antes de conhecer o time Flash, ele nunca faria isso e nem seria assim. Embora o objetivo principal do grupo fosse descobrir o objetivo do DeVoe, os membros do conselho se desviavam dessa questão e optavam por se focar nos sentimentos, o que era até melhor do que tentar se matar de tanto mistérios, planos racionais e muito difíceis. Lotário Wells é um bilionário, um mestre de negócios e também um mestre libidinoso.
Sexta versão, Wells 2.0. Wells 2.0 é o Wells da Terra pós-apocalíptica 22. Para se acomodar com o estado que o seu universo se encontrava, Wells precisou se fundir com uma máquina. Em algum momento, ele precisou comer um indivíduo chamado Cisco, o que chamou a atenção dele também para entrar no conselho de Wells. Em algum momento, seu olho foi arrancado por sua filha durante um combate de solstício, obrigando Wells a substituí-lo por um olho robótico. A Terra 22 é um mundo pós-apocalíptico impossível de se viver. Para sobreviver, os humanos foram obrigados a se fundir com máquinas, e pedidos de desculpas foram banidos nas regiões de Krang, o tal destruidor de rostos que governava. Como sendo um ciborgue então, Wells 2.0 tem uma fisiologia cibernética e um chip cerebral quântico. Sétima versão, Wells o Cinzento. Wells o Cinzento é o Wells da Terra 13. Supostamente, ele pode ter sido um real usuário de magia ou não, mas como ele não foi chamado intencionalmente pelo Harry, ele se conectou sozinho com os outros sósias, é presumível que ele sim tinha alguma habilidade mágica. Algum tempo depois, Wells o Cinzento viajou à Terra 1 e hackeou o blog de Cisco Ramon. Após a crise no novo multiverso, não era mais como antes da crise e não tinha mais os mesmos Wells anteriores. Entretanto, Wells o Cinzento foi um dos Wells que teve a consciência mantida após a crise. Ele foi parar na mente do Nash Wells, o único Wells de um universo diferente da pré-crise ainda mantido na pós-crise. Quando a Allegra tentou usar seus poderes para transferir as partículas multiversais de Nash para a esfera de fusão, ela acabou fazendo com que as partículas fossem para o corpo de Barry Allen. Wells o Cinzento tomou o controle do corpo de Barry brevemente e se apresentou para o grupo. O Chester até perguntou se ele conhecia o Gandalf. As partículas multiversais do Wells o Cinzento foram absorvidas pela esfera de fusão, sacrificando ele e os outros sósias para criar a força de aceleração artificial. Wells o Cinzento não é apenas um feiticeiro talentoso, mas também um gênio notavelmente inteligente. Segundo ele mesmo, ele é um grande cientista com excelente conhecimento em diversas ciências. Oitava versão, HP Wells. Harrison HP Wells é o Wells da Terra 25. Em algum momento, HP Wells entrou para o Conselho de Wells, mas foi eventualmente expulso e entrando depois no Conselho de Harrisons. Ele cumprimentou todos e leu um poema sobre pão. Sim, um pão. HP Wells e os outros Wellses concordaram em ajudar Harry a recuperar sua inteligência. Eles fizeram-o se abrir sobre seus sentimentos e em seguida declararam sua missão cumprida e encerraram a reunião. HP Wells também, bem notável, fala francês fluentemente. Nona versão, Wells ensolarado. Harrison Sonny Wells é o Wells da Terra 24. Sonny Wells era membro do Conselho de Wells antes de ser expulso também. Ao conhecer os outros membros, cumprimentou-os explicando seu apelido e citando o seu lema: ele é chamado de ensolarado porque ele é bem animado. Concordando em ajudar com a inteligência decrescente de Harry, eles conseguiram fazê-lo se abrir. Isso também acabou levando à percepção de que o time Flash precisava resolver o problema com o Devil de uma perspectiva emocional. Sonny garantiu a Harry que ele era inacreditável antes de partir. Ele era o cara. Décima versão, Orson Welles. Harrison Orson Welles é o Welles de uma terra que não sabemos qual. Orson Welles foi um ator, diretor e roteirista em sua terra. Ele foi morto quando seu universo foi destruído pela antimatéria durante a crise nas infinitas terras. Depois que o multiverso foi restaurado, Orson Welles e seus outros sósias foram colocados na mente do Harrison Nash Wells. Orson Welles apareceu como uma alucinação ao lado de Harry Wells, Sherlock Wells e H.R. Wells. Orson se apresentou dando a entender que ele era uma figura conhecida em seu universo, mas nenhum dos seus sósias reconheceu ele. Juntos, Orson, H.R., Sherlock e Harry tentaram convencer a Nash a se sacrificar para carregar a força de aceleração artificial, mas Nash se recusou inicialmente e foi embora. Eventualmente, Nash decidiu se sacrificar e os motivos dele estão lá na parte 1, mas também
explicarei aqui. Orson, junto dos outros sósias, incluindo Nash, foi então absorvido pela esfera de fusão, restaurando os poderes de Barry Allen. Versão bônus. Esta versão não é um Harrison Wells, mas sim tem o corpo dele, então pode-se dizer que relativamente sim e não. Gordon Godfrey. Gordon Godfrey é um apresentador e entrevistador de Metrópolis, da Terra SL. Gordon entrevistou Lex Luthor sobre a rivalidade com Lois Lane. Ele ficou surpreso quando Lex convidou Lois para encará-lo em um debate ainda naquele mesmo dia. À noite então, Gordon realizou a entrevista entre os dois e apesar de estar um pouquinho só subordinado pelo Lex, ele estava adorando a situação entrevistando aquela história. Maravilha, pessoal, esses são os Wells secundários que vimos em The Flash. Agora eu vou complementar o que aconteceu com eles após a crise. Após a crise nas Infinitas Terras, todos os universos originais da pré-crise foram destruídos. Então, HR, Sherlock, Wells 2.0, Hells, todos eles morreram. Os universos de todos morreram, exceto por Harrison Nash Wells. Ele foi o último Wells a entrar no time Flash, se tornou o Pária, o ser que liberta o Anti-Monitor e assiste às derrotas das Terras sem poder fazer muita coisa, e ao recriarem um novo multiverso, Nash foi restaurado, que havia morrido como Pária. Foi restaurado como humano normal de volta, sem lembranças inicialmente, mas o Caçador de Marte devolveu as lembranças dele da pré e durante a crise. Como Nash foi o responsável por libertar o ser que destruiria todas as terras, ele sentia extrema culpa e vergonha por isso. Então isso foi um fato incluído, junto que ele é uma pessoa do bem, um herói, um aventureiro, e assumindo a culpa de que ele que matou indiretamente a sua filha para que ele pudesse se sacrificar para abastecer a força de aceleração artificial. Claro que também teve uma influência e impulso dos seus sósias, principalmente dos que participaram ao lado do time Flash e entendem como que é. Nash então, junto com os infinitos Wells que nós nunca conheceríamos e os que já conhecemos, todos eles se foram para sempre, exceto por Harrison Wells original. Como a Terra Prime, o próprio nome, é a Terra principal, após a crise ela foi mesclada com as antigas terras 1, 38 e RN. Logo, Harrison Wells da Terra 1, o principal, vai estar incluído na história, no passado. Então, sua história não foi brutalmente alterada, ele tinha um futuro promissor pela frente na linha do tempo original. Mas com a viagem no tempo do Flash e do Flash Reverso, a grande alteração no 2000, a vida e sonhos de Wells se foram. E o Bartowne mata Wells e Tess e toma o corpo do Wells. Mas pelos eventos futuros na Terra Prime, que foi o sacrifício dos Wells anteriores, o universo atual precisou de um equilíbrio, um Wells para compensar todos aqueles que foram perdidos. Já que até então, o Wells atual Prime era o Nash. As partículas dos Wells sacrificados, juntamente com a Steel Force, uma outra habilidade que passou a existir na Speed Force pós-crise, foi o suficiente para reviverem o Wells original. Ele possui agora lembranças de cada um desses Wells e melhor ainda, ele tem a capacidade de viajar no tempo, pro futuro, pro passado, mas no sentido da sua linha do tempo, ele não pode viver em paz depois, na verdade durante, do dia que ele vai morrer adiante. Justamente porque é o dia que ele morre, ele e a mulher dele. Logo, ele pode fazer o que? Viver infinitamente com a Tess antes do terrível dia acontecer. E aqui, agora na pós-crise, ele e a Tess já estavam casados desde 1996. Então o Wells viveria infinitamente esses 4 anos que ele teve com a Tess antes deles dois morrerem. No entanto, sempre que ele puder ajudar o time Flash, ele vai, e tendo agora as memórias dos outros Wells, será fácil e útil demais. É bizarro, mano, o Barry queria conhecer muito o Wells original, mas era o Tawny disfarçado, porque já era a linha do tempo alterada,
era o Barry sem a mãe. Logo, o Barry original não tinha um mega desejo de conhecer o Wells original no futuro. Ou talvez tinha, e por isso o Tawny fez o Barry idolatrar o Wells desde o início. Mas eu creio que ele só fez isso para justamente eles ficarem próximos, porque é o Tawny. Aí, na pós-crise, o Wells original volta, o Barry finalmente pôde conhecer ele, fazer o Barry recuperar os poderes de volta, remetendo a linha do tempo original, pois é o acelerador de 2020 que dá poderes pro Barry, tá ligado? O debate dele com o Cisco também, tipo, mano, é finalmente de fato vendo o Harrison Wells verdadeiro. E ele de fato não é nada como o Tawny Wells, porque sabemos que também o Tawny é mais parecido com o Harry, mas o Tawny é uma pessoa e tem sua personalidade única, completamente diferente, e o Harry é uma outra pessoa e tem sua personalidade única e diferente. É apenas parecido, são personalidades parecidas e o Tawny usou isso a favor. Então é isso, pessoal, Nash e Harrison foram os únicos Wells que tiveram uma continuação após a crise. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, assistido até aqui. Por favor, se for possível, compartilhem esse vídeo, hypem ele, deem esse carinho para os nossos queridos Wells. Espero que também tenham gostado da parte 1 e se vemos no próximo vídeo. Fui!